Isso aí, pessoal. Começamos então para aquecer na página 421, questão 13. Falava o seguinte: a representação gráfica das linhas de campo elétrico gerado por duas esferas eletrizadas está a seguir representada. A representação está representada, muito bom. Então tu vê, ó, tinha as linhas de campo, algumas linhas de campo aqui desenhadas, as setinhas dizendo para onde que elas apontavam essas linhas de campo. Nós já sabemos que as linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na própria linha, nascem das partículas positivas, morrem nas negativas, jamais se cruzam, apontam para a região de menor potencial elétrico. Isso é perigoso. E sabemos que quanto mais próximas, mais intenso é o campo elétrico. Ele foi lá e marcou 3 pontinhos aqui nessa linha de campo ou linha de força central. 1, 2, 3, denominando-os. Chamando de E a intensidade do campo elétrico e de V ao potencial dele, é correto afirmar que... Aí ele pergunta lá sobre o campo elétrico e o potencial elétrico nas regiões 1, 2 e 3. Essa linha de campo, ela aponta aqui, ó, para a esquerda. Essa linha de campo aponta para a direita, da esquerda para a direita. Então eu pergunto, se eu acabei de falar que as linhas de campo apontam para a região de menor potencial, eu sei que o potencial 1 é maior que o potencial 2, que é maior que o potencial 3. Então a ideia do potencial elétrico está tranquilo. Outra coisa que é importante perceber é que o ponto 1 está bem entre as cargas, né? 2 e 3 estão mais próximos da carga negativa. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, então eu poderia simplesmente perceber que me aproximando de uma carga negativa, o potencial fica mais negativo, então vai diminuindo. Então V1 é maior que V2 e maior que V3. Porém, a ideia de campo elétrico é diferente. Campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado, é o módulo da carga, porque é uma grandeza vetorial. Então, peraí, o campo elétrico aqui no ponto 1, parte dele é devido a essa carga, parte dele é devido a essa outra carga. Quando eu vou para mais próximo dessa carga, eu me afasto dessa e me aproximo da outra. O campo elétrico aumenta em relação a uma e diminui em relação a outra. Porém, essa carga 3 está mais próxima da carga negativa. Ah, mas o campo elétrico é módulo? Agora tu vê. Se fosse um campo elétrico uniforme, eles todos teriam o mesmo valor. Mas pelo desenho eu percebo que aqui as linhas de campo estão mais próximas do que aqui. Aqui elas estão mais afastadas. Nós acabamos de revisar que quanto mais próximas as linhas de campo, mais forte é o campo. Então o campo elétrico em 3 é maior que o campo elétrico em 2, que é maior que o campo elétrico em 1. Essa aqui eu tirei pelo fato de as linhas de campo apontarem para a região de menor potencial. E essa aqui eu simplesmente analisei pela distância entre as linhas de campo. Essa distância aqui é menor do que a distância entre essas e a distância entre essas, principalmente quando olhado pela tua figura. Isso está mais nítido, né? Está bem abaulado aqui assim, ó. Então o ponto 3 está aqui, o ponto 2 está aqui, o ponto 1 está aqui. Linhas mais próximas, o campo é mais intenso. Linhas mais afastadas, o campo é menos intenso. Que letrinha falava disso? Ó, ele escreveu que E1 é menor que E2, que é menor que E3. E escreveu que V, isso aqui ao mesmo tempo, só no item. No D está correto a parte de baixo, mas a parte de cima diz que V1 é menor que V2, que é menor que V3, né? E não é, V1 é maior, certo? O item E sim, o item E está escrito isso aqui. E está escrito isso aqui no sentido oposto, que é a mesma coisa, né? E1 é menor que E2, que é menor que E3. Letra E. Então tá, serviu para dar uma revisadinha nas propriedades das linhas de campo.
nascem nas partículas positivas, morrem nas negativas, representam uma trajetória de uma partícula positiva, jamais se cruzam, apontam para a região de menor potencial elétrico. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. São perpendiculares às superfícies equipotenciais. 7 propriedades das linhas de campo ou linhas de força que em algum momento nós vamos ter que dominar. Isso aí, gostei da pedida aqui, ainda mais. Aquela, bem difícil. Nada? Nós tínhamos só começado a conversar sobre eletrodinâmica, né? Então vamos retomar nossa discussão de eletrodinâmica, que vai ficar muito mais palpável para vocês.